Honkai Star Rail. Honkai Star Rail é um jogo de turno que se passa em um universo fictício em que nós, jogadores, nos aventuramos em diferentes planetas que existem. Neles a gente conhece todo tipo de gente, como bissexuais fofinhas, a Ilha e o Berserker, Taylor Swift de gente boa, bissexuais não tão fofias assim, é tudo de fato uma lindeza. Mas tem um pequeno detalhe nisso tudo, bem pequeno mesmo. Ele é gacha. Sim, é o tipo de jogo que você tem que ficar comprando personagem novo direto pra poder derrotar o boss final, que aparentemente agora tem 10 milhões de pontos de vida, porque os devs do jogo simplesmente odeiam os próprios jogadores. Mas depois a gente fala disso, tá? O jogo anda meio porcaria ultimamente, todo mundo já tá careca de saber. É inflação de HP, é personagem defasado, história desnecessariamente longa e por aí vai, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de coisa boa. A atualização mais recente que eu já joguei é a 3.4, The Sunset to Die. Essa provavelmente é a melhor história desde, sei lá, 2.7, talvez? Não sei. E eu sei que muita gente discorda disso e gosta da 3.0 ou da 3.1, mas eu vou ser sincero. A história tem sido muito chata. São literalmente mais de 40 horas de leitura e não é nem uma leitura divertida, cara. Ok, tem umas partes legais aqui e ali, como todos os momentos que o Anaxia tá na tela, sei lá, ele é um ícone, então tudo certo. Não me entenda mal, no geral os herdeiros de Chrysos são legais, mas em algum ponto da 3.2 eu só peguei no sono, cara. E não foi na parte do Anaxia, ele é o ícone, como eu disse. Eles não souberam condensar todas as informações e acabou virando o que parecia uma grande encheção de linguiça. Mas detalhe que eu disse que parecia. Porque tem muito detalhezinho no meio dessa história que é realmente muito legal de se perceber. Mas estava meio que perdido. Mas aí, eu vi uma luz no fim desse túnel. No final da 3.3, a gente finalmente conheceu um dos personagens mais importantes nessa história, a Cyrene. E com isso uma revelação. Amphorius é uma simulação? É, eu sei, um grande problema, mas a gente já tinha algumas pistas que levavam a isso desde a 3.2, quando o Anaxia fala com a Xerxes perto do final da quest. E se você quiser, dá até pra ir mais longe, já que a corrupção negra existe desde a 3.0 e ela parece muito com algo digitalizado, tá ligado? Mas chega de falar disso, porque eu não vim aqui contar a história de Amphorius desde a 3.0, meu Deus. Eu quero falar só de uma atualização, a 3.4. Beleza, o mundo tá literalmente acabando no começo da 3.4. A gente descobre que Amphorius se passa dentro de um cetro, um supercomputador criado pelo Hubert II, um gênio da sociedade de gênios aí. A gente entra num grande flashback com muitas tretas que eu não tô a fim de comentar, porque é muita coisa, e algum ponto escrevendo isso aqui eu me perdi, pode ter certeza disso, mas é relacionado a esse cetro. Aparentemente o Nanook deu uma de fofoqueiro do caralho e decidiu dar uma olhada no cetro, gerando um senhor devastador chamado Tumba de Ferro. Tendo suas forças divididas entre os titãs e os herdeiros de Chrysos, o Lago se revela o grande vilão da vez. Ele vem pra cima da gente com uma história sobre cavernas, mas isso é história pra outro dia também. Ele pretende usar a Tumba de Ferro pra destruir Nus e o conhecimento universal, o que é algo que eu sei que ninguém esperava, porque da última vez que eu chequei, a gente veio aqui buscar gasolina, velho. Como a gente veio de buscar gasolina pra matar Deus. Eu suponho que a gameplay não é baseada em jogo de turno à toa, né? Mas, beleza. Depois a gente descobre que o Fúlio também se meteu nessa treta pra registrar a história daquela simulação. O que já dava pra imaginar também, visto que um dos caminhos predominantes, vamos dizer assim, desse mundo é a recordação. E curiosamente a Cyrene também acaba percebendo isso através dos sonhos, por ser a herdeira do tempo. E junto com o Final entram de cabeça numa missão suicida para salvar aquele mundo memético. Matando a Cyrene e destruindo o próprio conceito do tempo, rebobinando o ciclo e deixando o Final para reiniciar tudo sempre que chegava no final da mesma jornada. E a partir de uma cinemática muito foda com Nameless Faces tocando, começa a melhor parte dessa história. E eu sei que todo mundo não gosta muito dessa parte Aedes Elysia, porque é meio chato, e eu concordo. Mas, cara, todo o rolê do Final se torna no Flame River, cada loop diferente nos mostrando o Final murchando e quebrando mais com cada ciclo. A partir de algum ciclo, o Final já para até de ligar, tá ligado? Se ele vai ter que matar uns amigos dele pra continuar. Mas ele é o Deliverer. Ele é o herdeiro do Titã Sustentamundo. Mesmo que o mundo se vire contra ele, ele ainda vai segurar tudo em seus ombros e completar a missão que essas mesmas pessoas deram a ele. Ele é o escolhido. Mas o escolhido é tudo que ele pode ser. Essa é só a maldição de Chrysos, afinal. Mas depois de um bate-papo rápido com o desbravador, ele decide deixar tudo com a gente e encacetar o Nanook na porrada. Mas claro que ele não pode ir sem dar tchau pro seu velho companheiro de viagem Lygos, né? E aqui eu quero dar um destaque pra entrega de atuação do dublador inglês do Final, cara, o Joshua Waters, é isso. Como um grande apreciador de dublagem, quando eu vejo alguém mandando muito bem, seja de qualquer dublagem, eu tenho que falar. E, mano, como esse cara manda bem.
Até a 3.3 eu achava ele legal, porque, né, ele já tinha mostrado que sabia entregar o emocional do personagem, como na cena do enterro da Glia. Mas, mano, quando chega na cena de confronto com o Lygos e o Josh simplesmente explode, velho. Você consegue sentir a ira, o ódio, a raiva do inferno que é aquele mundo, velho. Aqueles 33 milhões de ciclos. E, mano, é só muito bom. Tipo, você não joga, vai ver só essa partezinha, tá ligado? Que ela é muito boa. Com o fim da 3.4, algumas perguntas ainda ficarem abertas, né? Mas do jeito que eu demorei pra caralho pra fazer esse vídeo, provavelmente a maior parte já deve ter sido respondida. Mas enfim, essa é facilmente a melhor história de Unfurious. E eu tinha que falar disso. Talvez eu faça um vídeo do final de Unfurious, mas sei lá, só se eu quiser. Não acho que vai ter outra update melhor que essa de qualquer forma. Enfim, se tiver alguém vendo isso aqui, sei lá, dá um like se você gostou e se inscreve. Não sei. Tchau! Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious?